Dois aspectos da perícia. De um lado, nós temos conceitos, ou enquadramentos conceituais, em que os senhores peritos, uma vez demandados, dão sua opinião, embora não sejam juristas, dão sua opinião técnica, que é legítimo, perfilhando o entendimento do Tribunal de Contas da União, onde, claro, divergem de vários outros autores, isso é absolutamente normal. Mas onde a perícia é arrasadora em relação à acusação são duas respostas. E duas respostas fáticas, não conceituais, e demolem efetivamente a acusação. A primeira demolição é feita quando se pergunta, em relação aos atrasos ao Banco do Brasil, nas chamadas pedaladas de 2015, qual o ato que a Presidente da República praticou? Eles dizem, ato comissivo, nenhum. O que é um ato comissivo? É a ação, se diferencia do ato omissivo, que é a omissão. Ora, nesse caso só pode ser um ato comissivo, porque como a responsabilidade da senhora Presidente da República não existe nessa gestão, ela não tem dever. Quem não tem dever não se omite, logo só pode ser um ato comissivo. E a perícia diz, não há ato comissivo. Rememorando meus manuais de época eu estudava penal na faculdade sobre concurso de agentes, e lá de fato se fala que é possível a coautoria. Mas, por exemplo, que ato pratica o mandante? Ele manda. Que ato pratica aquele que fica fora da agência do banco? Ele fica fora da agência do banco para apoiar o delito. Que ato praticou a senhora Presidente da República? Diz a perícia. Nenhum. Nenhum. Nem dentro, nem fora do banco, nem ordenando, nem esperando. Não há ato. Portanto, a perícia, para que se fosse mentor intelectual, teria que haver um ato. A decisão, a orientação. E o perito diz, não há. Portanto, descaracteriza-se por inteiro o crime. No caso dos decretos, é claro que a autoria está comprovada, é evidente, é a Presidente da República quem assina. Mas a perícia, apesar da divergência conceitual, descaracteriza algo indispensável para a configuração delituosa do crime de responsabilidade, que é o dolo. Ao contrário do que aqui se disse, não há crime de responsabilidade culposo. Primeiro porque a Constituição, no artigo 85, fala que é necessário ter um ato atentatório à Constituição e não existe atentado culposo. Em segundo lugar, para que exista crime culposo, tem que ter regra legal expressa. É o que se entende. Não havendo previsão de culpabilidade expressa num delito, entende-se que o delito é doloso. E na Lei 1079 de 50 não há previsão sobre culpa. Logo, o crime é doloso. Na medida em que os senhores peritos dizem que a Presidente da República não foi cientificada da hipotética possibilidade de ser atingida as metas fiscais, qual é o resultado? Não há dolo. Acabou a acusação. A perícia aniquilou a acusação. Só mesmo agora uma grande retórica, um grande malabarismo para se sair dessa situação fática. Pode-se colocar o conceito que se quiser. Está provado que não há dolo, está provado, no caso dos decretos, está provado que não há ato delituoso nas pedaladas. Portanto, daqui para frente, fica mais acentuada qualquer situação que se fizer de acusação. Vai ter que se dar muito tratos à imaginação e frequentar-se muitos manuais do primeiro ano de direito penal para tentar imaginar que se existe aqui uma coautoria quando sequer participação em ato houve ou sequer dolo houve. Segundo lugar, uma outra observação que julgo importante. No caso das pedaladas, não existe delegação. Delega quem tem competência. Quem não tem competência não delega. No caso das pedaladas, a lei fixa a competência para o ministro da Fazenda. Sua Excelência, a Presidente da República, não delegou nada. A lei atribuiu competência a outrem. Foi o Legislativo quem fixou a competência. Logo, não há delegação. Então, portanto, com todas as linhas, não há que se falar em delegação no caso das pedaladas. Delegação existe quando eu tenho um decreto, um ato administrativo, que passa para a autoridade de nível inferior uma atribuição de minha competência. Se a lei fixou competência originária a uma autoridade, isso não é delegação, é atribuição ao cargo, ao ocupante, que não passa por aquele que é o superior hierárquico dele. Então, com todas as linhas, esse argumento, esse pretexto também não serve. E aqui, volto à testemunha.